A gente fala agora a respeito dos custos que as indústrias de carnes de frango e de carne suína têm tido neste segundo semestre do ano por conta do tabelamento de fretes no Brasil e também devido à guerra comercial entre China e Estados Unidos. Sobre este assunto, Fabiano Reis conversou com o diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, o Ricardo Santin. Acompanhe a entrevista. Boa tarde, Fabiano, e aos nossos espectadores do canal do Boi. Hoje, com a tabela de frete que foi aprovada durante a greve, nós temos um grande problema não só para o setor de aves e de suínos, como também para o Brasil. Essa tabela, a gente sabe, o mercado tem que ser regulado pelas suas relações naturais e não impositivas como essa. A BPA defende que a tabela exista como uma tabela de referência para o setor, mantendo equilíbrio. O nosso setor, inclusive, é um dos que menos é afetado. Por quê? Porque ele tinha tabelas que já estavam dentro do que hoje está se colocando. Agora, quando se trata do grão, e aí há um impacto direto no custo, é muito aumento de custo e que está levando algumas empresas a comprar caminhões, está desvirtuando o mercado, trazendo, inclusive, imposição de penalidades para os setores que transportam grãos e para aqueles que compram o grão, seja os importadores, os exportadores brasileiros e os importadores de fora estão pagando mais caro, e agora aqui dentro do setor também. Então, acho que há que se fazer uma adequação dessa tabela. Para os próprios movimentos dos caminhoneiros, nós precisamos melhorar a tabela, que ela seja de referência e que ela mantenha a atividade. Nós fomos ontem à Frente Parlamentar da Agropecuária, junto com demais entidades, com a BIEC e a BIOV, solicitar que seja vetado o parágrafo 4º do artigo 5º, que impõe penalidades, colocando em insegurança jurídica todos esses setores que trabalham com grãos ou com o consumo de grãos, seja para exportação, seja para transformação em proteína animal. Há que se colocar agora, suspender os efeitos dessa tabela, pelo menos temporariamente, até que seja decidido a ação direta de inconstitucionalidade prevista pela CNI, proposta pela CNI e pela CNA, e que está em andamento e que terá uma audiência pública do ministro Luiz Fux agora, no dia 27 de agosto. Nós não gostamos e nem apoiamos a guerra comercial. Nós somos o maior exportador de aves do mundo e o quarto maior exportador de suínos do mundo. Nós precisamos de que esses mercados sejam abertos e que consigam trabalhar bem. A briga comercial entre Estados Unidos e China não ajuda ninguém no longo prazo e no médio prazo. Agora, no curto prazo, de fato, há uma imposição de tarifas, principalmente em carne suína, da China, que deverá ter um efeito reflexo imediato, podendo comprar um pouco mais, já que a carne suína foi sobretaxada em 25% e os Estados Unidos exportavam mais de 200 mil toneladas para a China por ano. A gente espera que isso possa ajudar, junto com a retomada do mercado da Rússia, que aguardamos para que aconteça em breve também. Nós temos já uma realidade nova. O patamar de custos das rações já vinham antes da greve dos caminhoneiros, pressionando demasiadamente a produção brasileira, tanto é que tínhamos 4 fábricas em férias coletivas. Por quê? Porque com a diminuição de exportação, não há um aumento de oferta na produção brasileira, mas há uma exportação não realizada até aqui, principalmente por causa dos embargos da Europa, no caso de aves, e do embargo da Rússia, no caso de carne suína. Essas duas situações levaram a ter um aumento de oferta no setor de mercado interno. E o custo, por sua vez, já vinha aumentando antes mesmo da tabela de fretes. Então, nós sabemos que o custo vai continuar elevado, a necessidade de repasse para o preço final do produto, e a gente está trabalhando com essa pressão de custo. Agora, felizmente, estamos vendo a melhora, recuperação das exportações, tanto em aves como suíno, esperando que a Rússia possa reabrir também, mas mesmo assim a China tem ajudado a amenizar o fato do banimento do mercado russo para a carne suína. E no caso da Europa, as empresas foram reabilitadas a vender carne in natura. Não a carne da cota que existe, a carne salgada, mas a carne in natura consegue ser vendida para a Europa e também tira essa pressão que havia. Agora, falando em custos, esta é uma realidade que vai ir pelo menos até o final do ano com custos elevados, e as empresas não têm outra solução que não repassar isso para o nosso consumidor, infelizmente. Agora, depois de passar um ano com muitas dificuldades, desde o ano passado, aumento de custo que está pressionando, a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel de recuperação do setor. Nós diminuímos esse mês, há também o problema dos dados estatísticos
do MEDIC, que parece agora começaram a se regularizar, e você então começa a ter melhores informações e que demonstram que, na média dos últimos 4 meses, no caso de frango, exportamos mais de 320 mil toneladas e no caso de suíno, mais de 40 mil. Ou seja, são números inferiores ao que se fez no ano passado, mas não são números que possam causar problemas no mercado. Você começa a retomar a estabilidade do mercado e com as diminuições que houveram por conta do aumento de custos, você tem estabilidade para a indústria e para o nosso produtor, que é muito importante que o nosso produtor enxergue uma luz no fim do túnel de recuperação. Já passamos, creio, o pior do que a gente tinha para passar e esperamos terminar o ano de uma maneira um pouco mais positiva